Todo aquele que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. Jorge Santaniero. Esta é uma frase que você provavelmente já ouviu muito na internet. E, entanto, poucos parecem querer entendê-la. Desde a década de 2010, que trouxe diversas novas problematizações e o advento da cultura do cancelamento, muitas obras e produções culturais de tempos passados estão sendo canceladas. Em uma tentativa óbvia de continuar vendendo as mesmas obras e continuar lucrando, as grandes empresas como a Disney e Warner Bros. Passaram a tentar higienizar obras antigas para adaptar para um público moderno, com todas as sensibilidades que possuem hoje e que não possuíam antes. Sim, um exemplo claro e recente, houve a notícia de algumas semanas atrás sobre a reimpressão editada das obras de Roald Dahl, incluindo A Fantástica Fábrica de Chocolate, As Bruxas e Matilda. Então a notícia dizia sobre a substituição de termos considerados ofensivos de todas as suas obras pela editora que mantém o spoiler de suas obras, o que dividiu a internet. Alguns dizem que isso é só sensibilidade exagerada de lacradores, enquanto outros elogiam a atitude, e para eles é um marco de inclusão e sinal de uma empresa com responsabilidade e consciência social. Mas isso dizer que não é tão simples assim, por uma série de motivos. Ah, moça, como pode ser mais complicado? Você vai me dizer que é certo consumir uma obra racista, por exemplo? O que eu estou querendo dizer é que, em primeiro lugar, o contexto importa. Acima de tudo, é válido, é importante e, na verdade, já é impreterível que as pessoas de preferência consumam sabendo do contexto histórico e social que foi escrito, todas as obras e como diferem da realidade de hoje. Por exemplo, se eu te dissesse sobre um livro escrito no século XIX no Brasil, que conta a história de um homem de família endividado que, no desespero para sustentar sua esposa grávida, se torna um caçador de escravos fugitivos. Soa como uma história bem racista de um apologista da escravidão, não é? Bem, na verdade este é o enredo exato do conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, maior escritora da história do nosso país, que por acaso também era um homem negro, neto de ex-escravos. Pode parecer implausível, mas muitas obras vistas como problemáticas hoje na verdade não eram assim quando foram escritas. Nem era sua intenção que fossem assim. Enquanto isso não vale para todos os casos, a grande maioria dos escritores, mesmo em muitos países mais progressistas, tem que lidar com uma grande chance de serem censurados e escapar de um código que diz sobre o que podem ou não escrever. Então a única chance que algumas pessoas têm para chamar a atenção para um tema polêmico, uma minoria que normalmente não tem representação na ficção, é apresentá-la de uma maneira que pode parecer subversiva para nós, mas que tem por função apresentar um tópico sensível de uma maneira confortável para o público. Nesse caso, a história tem por função chamar a atenção para uma mulher negra grávida que é capturada pelo pai da história. Ela foge dos seus senhores na esperança de criar o seu filho livremente, para que ele viva de uma maneira melhor do que ela, livre e liberto do mal dos homens brancos de uma sociedade escravista. Mas como Machado de Assis não pode falar isso diretamente, ele deixa esse código escondido entre a mensagem principal, mais confortável para o público médio da época, porque essa é a única chance de chamar a atenção para o sofrimento da mulher negra e toda uma comunidade simbolizada por ela. Mas isso implora outra pergunta, uma que parece que ninguém se preocupa em fazer nesse debate. Ou quem faz com que seja necessário que o escritor tome essa atitude? Quem determina o que é ético ou não ser publicado e consumido? Em um mundo ideal, pelo menos para mim, essa seria ou deveria ser uma questão pessoal. Se você pessoalmente se sente atacado ou incomodado com uma passagem de um filme ou livro, você deveria exercer seu direito de cidadania e escolher não assistir, influenciar ou obrigar a pessoa ao seu lado a não consumir. Mas no mundo mega corporativista de hoje, que está sendo infelizmente um papel preenchido por quem detém o direito dessas obras antigas, e são em sua maioria grandes empresas multimídias capitalistas. Se todo mundo está cansado de saber que não ligam para representatividade ou inclusão nenhuma, eles querem apenas o seu dinheiro. Uma empresa raramente tem ideias ou ideologias. Ela só quer saber de vender e lucrar. No passado, elas apoiaram uma obra problemática, como Tintin, por exemplo, para censurarem hoje em dia. Se a sociedade muda, os valores mudam. Essas empresas se adaptam e, portanto, tentam varrer para debaixo do tapete tudo que pode trazer problema para ela. Fazem praticamente uma queima de arquivo, onde tentam censurar uma obra para apagar seus erros passados e serem taxados de pessoas do bem, de pessoas éticas, enquanto seus pecados são esquecidos por todos sem nunca serem problematizados adequadamente. E isso se encaixa no que disse o escritor e historiador Jorge Santaniero. E esquecer o passado é repetir a história e seus erros futuramente. Deixando que grandes corporações determinem o que temos ou não acesso, é como permitir que elas nos digam o que pensar, enquanto elas apagam os próprios erros para pagar de inclusivo e progressista. E qualquer pessoa que concorde com isso está sendo hipócrita, pois não considera o contexto por trás do conteúdo que está banindo, enquanto apoia as ações dos governos e empresas que financiam esse tipo de atitude, ajudando a criar uma sociedade de mente infantilizada e tacanha em relação ao conteúdo que consome. O que eu acho que as pessoas não entendem em relação a esse tema é que todos devem ter direito a assistir o que quiser, e ponto. Mas
deve haver o consumo consciente e responsável. E essa é a questão. Estudar e compreender a história por trás de tudo, cada linha que existe por trás da obra, analisar. E não é tão difícil de fazer isso. Tem a coleção completa de livros aí de Green Gables, uma série de livros infantis de meados do século XIX. E só esses livros de uma edição qualquer de uma história infantil possuem diversos avisos de inserção de responsabilidade sobre diversos tópicos de valores da época. Termos racistas e antissemitas, situações sexistas, violência animal, xenofobia da época da Primeira Guerra Mundial, etc. Esses livros, pelo menos até hoje, nunca foram problematizados por causa disso, e de fato, houve uma série muito popular baseada nesses livros que tratou desses temas com muito mais delicadeza e compreensão. O ideal para ensinar crianças sobre esse tema, sem censurar ou apagar nenhum desses assuntos, porque essa é a pertinência sobre esse assunto. Toda vez que se permite uma obra sendo censurada ou banida, efetivamente você tenta ignorar que algo aconteceu, seja racismo, misoginia, transfobia ou o que for. É a verdade que, infelizmente, toda a cultura e história do mundo é repleta de barbárie, crueldade e violência. A menor obra de uma sociedade sempre estará ligada a seu contexto de criação, e qualquer sociedade civilizada é uma sociedade com sangue nas mãos. Essa é a sombria verdade. Portanto, toda suposta tentativa de corromper uma obra com os valores politicamente corretos seria apenas uma máscara sobre a parede, cujas bases são corpos em decomposição. Um curativo e uma ferida de bala. Uma tentativa hipócrita e míope de tornar livre de gatilhos a realidade. De tentar esconder o imperdoável, uma tentativa de se fazer esquecer o que a humanidade já foi, e como tal, será a maneira como possivelmente a humanidade acabará repetindo seus erros. Para terminar, está uma paráfrase de um livro que eu acho relevante nessa discussão, sobre como a censura de livros pode levar a uma censura maior por parte da sociedade. Em Fahrenheit 451, um livro sobre uma distopia, onde um governo totalitário, em que os livros são totalmente proibidos, o vilão diz o seguinte sobre o motivo pelo qual os livros foram banidos quase que completamente. A coisa não veio do governo. Não houve nenhum decreto, nenhuma censura como ponto de partida. Não. A tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias realizaram a façanha. Nem todos nascemos iguais e livres, mas todos se fizeram iguais. Cada homem é a imagem de seu semelhante, e com isso todos ficam contentes, mas não há montanha que o diminui ou contra o qual se avaliar. Os negros não gostam de ir ao Black Samba? Quem? Os brancos não gostam de A Cabana do Pai Thomas? Quem? Alguém escreveu um livro sobre o fumo e o câncer de pulmão? As pessoas que fumam lamentam? Queimemos o livro. E o mundo está cheio de pessoas carregando fósforos acesos. Existe mais de uma maneira de queimar um livro. Cada minoria acha que tem o direito, a vontade e o dever de esparramar o querosene e acender um pavio, pois esse é um mundo louco, e ficará mais louco se permitirmos que as minorias interfiram na estética. Ray Bradbury, Fahrenheit 451.